Fala galera, como é que vocês estão? Espero que seja todo mundo bem e prontos para mais um vídeo do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU. Todo sábado às 9 horas da manhã a gente traz um assunto novo, um vídeo novo para a gente bater um papo aqui. E eu quero aproveitar esse tempo até mesmo para convidar você. De repente, quem sabe você tem interesse de conhecer mais a respeito do Ministério de Jovens da IBNU, o Integre, quer fazer parte com a gente, quem sabe participar dos nossos eventos, das nossas viagens missionárias, desse nosso tempo de reflexão, você será muito bem-vindo. Então, o que você precisa fazer? Entre em contato com a nossa conexão e saiba como participar. Meu nome é Dilean Melo e nós estamos agora conversando um pouquinho sobre o livro Uma Igreja Chamada Tove. Nós estamos no capítulo 10 e esse capítulo é bem interessante porque ele fala sobre nós cultivarmos uma igreja de justiça. E aí talvez você possa pensar, pô, mas esse assunto da justiça, esse assunto aí já tá meio batido. Nossa, eu já ouvi tantas pregações, participei de estudos, li livros a respeito de justiça. Vai valer a pena ouvir mais um vídeo? Vai sim, fica aí, participa com a gente que você vai ver o quanto vai ser legal e interessante para nossa vida. Por quê? Porque apesar de ser bastante falado, talvez, sobre esse termo de justiça, e isso tá meio que, talvez até mesmo por causa de tudo que tem acontecido no mundo, a questão da justiça parece que tá muito no top trends aí dos nossos assuntos do dia a dia. Mas será que tudo aquilo que é falado é também vivido? Será que os discursos estão seguindo os acontecimentos de fato? Ou os acontecimentos seguem os discursos de fato? Parece que quando a gente ouve um pouco sobre isso, pelo menos na minha percepção, vamos dizer assim, a gente, pelo menos eu lembro das palavras de Jesus, quando ele fala lá em Mateus capítulo 5, olha, se a justiça de vocês não for superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei, então vocês não entrarão no reino. Parece que é muito falado, é muito até mesmo divulgado, mas é uma justiça que não corresponde com exatamente aquilo que Deus espera de nós como sendo justiça. Bom, e é por isso que eu quero pensar um pouquinho sobre que os autores do nosso livro, Uma Igreja Chamada Tove, apresentaram para a gente aqui nesse capítulo 10 que fala sobre essa questão de justiça. E para a gente dar o nosso start, nós precisamos entender que falar sobre esse assunto não é aquela questão de não, já dominamos. Ele é um assunto fundamental da fé cristã, então é um assunto que a gente já domina, manja de tudo. Pelo contrário, o fato dele ser um assunto fundamental da fé significa que nós precisamos dar mais ênfase e falar sobre ele mais vezes. Ele realmente precisa estar nos nossos bate-papos, vamos dizer assim, a respeito da vida, da teologia, a respeito daquilo que nós entendemos da palavra de Deus e da missão de Deus para a nossa vida. A questão aqui é não lidarmos de uma forma relaxada sobre o assunto, só porque talvez você já tenha lido vários livros sobre ele, mas pensar que muitas vezes, quando a gente pensa sobre justiça, parece que aparece na nossa cabeça algumas palavras ou frases prontas que, enfim, parecem nos conduzir para um pensamento correto sobre a justiça, mas nem sempre ela conduz. Olha só. É preciso fazer justiça sobre tal crime que aconteceu. Ou até mesmo uma bastante queridinha de muitos dos nossos jovens, não nossos aqui da IBNU, mas dos jovens em geral, que é vamos lutar por justiça, esse âmbito, esse desejo, enfim, toda essa prestatividade, esse fulgor em fazer a coisa. Mas será que realmente faz sentido aquilo que está colocado? A questão aqui é que muitas vezes esse senso de justiça, e coloquei aqui senso de justiças bem entre aspas, ele fica mergulhado em dois conceitos, e que geralmente é em cima desses dois conceitos que a discussão acontece. O primeiro deles é vingança ou retribuição.
Esses são os dois conceitos, vingança e retribuição. É tipo, ah, não, aquela pessoa fez aquilo, então ela merece ser punida mesmo, ela merece que as coisas aconteçam de ruim na vida dela. Ou a retribuição, quando a pessoa acha que não, eu sou boa, eu fiz a coisa certa, fiz a coisa boa, Deus então agora tem que me retribuir mesmo, porque afinal de contas ele não vai achar outra pessoa tão legal e tão bacana como eu. Olha, parece que se esse é o tipo de pensamento, ele está desconectado com aquilo que realmente nós precisamos aprender e viver sobre justiça. Então, o que que é essa justiça? Olha, eu convido você, de repente, a dar um pause no vídeo agora. É isso aí, dá um pause no vídeo e pense sobre como você vai responder essa pergunta. O que que é justiça para você? E se você quiser, coloca aqui nos comentários do nosso vídeo também o que que você pensou sobre isso. Vamos lá? Você que voltou agora depois do pause, talvez algumas coisas passaram, algumas palavras estiveram aí na sua mente. Palavras como igualdade, imparcialidade, bondade, neutralidade. A decisão tomada certa por aquele que tem o poder e a autoridade de tomar aquela decisão. Tudo isso tem a ver com justiça. Talvez, será que foi isso que passou pela sua cabeça, respondendo a nossa pergunta? O que a gente vai perceber é que cada uma dessas palavras ou ideias que foram apresentadas aqui, que eu coloquei agora, elas nos levam a pensar, de certa forma, que tem que existir um padrão para que elas possam acontecer. Então, como assim igualdade? Igualdade em relação a quê? Né? Neutralidade. Alguém ter o poder de tomar uma decisão. Tem que haver um padrão. Um padrão do quê? Um padrão daquilo que é justo e reto. Basicamente, essa é a questão. E é nisso que os autores do nosso livro, eles dizem que o fundamento da justiça é um padrão que usamos para medir aquilo que é justo, correto, reto. E qual vai ser esse padrão? Qual vai ser esse nosso norte que vai nos direcionar para aquilo que é o justo, correto e reto? Bom, nós somos seguidores de Jesus. Então, qual é esse nosso padrão? É lógico que o padrão, então, é Jesus. Ele é o padrão de justiça. E onde encontramos esse padrão para que a gente possa conhecer e seguir? É nas Escrituras. A justiça pode, então, nesse sentido, ser definida como um comportamento que fica à altura daquilo que Deus revelou para nós em Cristo, nas Escrituras, ou que está em conformidade com essa revelação. E Jesus é a própria revelação do Pai, ele é o Deus encarnado que veio aqui e, sem sombra de dúvidas, nós, como cristãos, temos essa oportunidade de seguir os seus passos, de viver agora com o Espírito Santo, vivermos essa vida cristã que é de exatamente seguir os seus passos, fazer aquilo que ele mesmo nos ensinou. E é aqui que aquele nosso versículo que nós demos lá em cima de Mateus capítulo 5, versículo 20, de que a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus e dos mestres da lei, ela nos chama para uma reflexão maior. A nossa justiça não está baseada no padrão do que as pessoas fazem, pensam, falam. Ela está alicerçada em Jesus e naquilo que nós aprendemos a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos nas Escrituras. E a ideia de justiça está ligada então com esse viver com essa vida de Cristo em nós e vivermos em retidão. Como então, depois de entender isso aqui, que viver então a justiça não é simplesmente fazer algo ou pensar sobre algo, mas é seguir os passos do nosso mestre que foi justo e que é justo, como então nós vamos adquirir uma cultura de justiça e retidão dentro das nossas igrejas? Em primeiro lugar, eu queria desafiar você a aprender a identificar a justiça. Nós só poderemos viver uma vida de justiça se soubermos o que é a justiça. É identificar em Jesus o padrão de vida correto para se agir, para falar, para reagir em absolutamente tudo da nossa vida.
Não pode ter coisas onde eu sigo Jesus e ou coisas onde eu sigo qualquer outro guru ou outra filosofia de vida. Jesus é o nosso padrão de seguir. Estamos aqui com um propósito que não é só olhar para o umbigo. Estamos aqui no sentido de que estamos nesse mundo que não é olhar para o nosso umbigo. E isso nós já vamos ver que é a essência, ou pelo menos é o pontapé inicial daquilo que nós aprendemos sobre Jesus. Por quê? Porque ele veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de mim e de você. E essa é a questão. Ou seja, aquele que é o santo puro, o Deus encarnado, veio aqui, como Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, ele se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, e sofreu e todas essas coisas, porque ele não considerou que o ser como Deus, ser Deus, fosse algo que ele deveria se apegar e falar, ó, agora então eles aí que se virem, mas ele veio ao mundo por nós. A missão de Deus na Terra, então, envolve o quê? Essa ação em prol do próximo, em prol da outra pessoa. E isso nos conecta com essa missão divina e nos faz ser espelhos, vamos dizer assim, da própria ação de Jesus quando veio ao mundo. Em segundo lugar, então, qual é o primeiro? Precisamos aprender a identificar o que é justiça, identificar a justiça e identificar Jesus e o que ele nos ensina. Em segundo, é reconhecer também a injustiça. Isso significa que todos nós precisamos desenvolver percepções morais elevadas e adequadas sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Qualquer e todo discípulo de Jesus que não consegue enxergar as pessoas ao seu redor está desconectado com o próprio Senhor, porque afinal ele estava aqui e enquanto esteve aqui, ele estava vendo as necessidades das pessoas, estava atento a todas essas questões, a reconhecer sofrimentos, abandonos, vulnerabilidades, enfim. Estar conectado com essa justiça é você então perceber que há injustiças no mundo e que você precisa agir. Como é que vamos dizer assim, como é que a pessoa fica impressionada com as coisas que estão acontecendo no mundo? Você mesmo, você já ficou impressionado com as palavras de Jesus, como por exemplo, ele coloca em meio à sua conversa com os discípulos sobre dor e sofrimento que ele iria passar. Olha, presta atenção, que coisa interessante isso, né? Ele estava falando que ele iria morrer, que, enfim, ele ia ser traído, Pedro iria negá-lo, ia acontecer tudo isso. E quando então Judas sai daquela sala, né? E ele fala lá para Judas, então vai fazer aquilo que você tem para fazer, vai fazer depressa. Dentro do mesmo capítulo ali, por exemplo, de João, capítulo 13, o Evangelho de João, Judas sai e Jesus olha para os seus discípulos e fala, olha pessoal, o que eu quero de vocês é que vocês se amem. No meio de dor e sofrimento, ele está olhando para as pessoas que estão ao seu redor e falando, olhem o meu exemplo. Amem-se. E sabe, as pessoas não vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês fizerem um mega show gospel na sua cidade. Elas vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem de verdade. Quando vocês entenderem que vocês fazem parte um do outro, assim como o Pai faz parte em mim, ele está em mim, eu estou nele, e vocês também em mim e eu em vocês. É muito mais profundo do que a gente possa simplesmente pensar de uma forma leviana, né? Vamos dizer assim. E seguindo esse pensamento, Tiago, inclusive, ele nos ensina algo bem profundo. Ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 27, que, olha, você quer viver a religião pura e verdadeira? Então cuide do órfão e da viúva, em suas dificuldades, e não se deixem corromper pelo mundo. A verdade é que Tiago aponta para nós a moralidade vazia que muitas vezes nos corrompe. Queremos viver de uma forma que apareça para os outros, e muitas vezes é exatamente em esconder as nossas injustiças. Nesse mesmo texto, ele vai continuar falando assim, ó, é o seguinte, quando entrar uma pessoa aí na comunidade de vocês, e essa pessoa tiver aí vestido com uma roupa top de marca, com um carrão importado, carregado de ouro e de joias, e no mesmo instante entrar uma outra pessoa com uma roupa velhinha, talvez meio suado,
porque nem dinheiro pro busão ele teve e acabou vindo a pé debaixo do sol, e você dizer para aquele que tá cheirosinho, olha, senta aqui, e pro outro que não tá tão assim, olha, fica ali naquele canto, mas continua com a gente, fica aqui, mas não bem perto da gente. O que você tá fazendo? Você tá exatamente sendo o padrão da injustiça. Você está oferecendo um tratamento diferenciado, você está exatamente discriminando as pessoas pelas quais o Senhor morreu. Aqueles que Deus ama, você está agindo de forma contrária àquilo que Deus fez por eles. Então, se no primeiro lugar você tem que conhecer a justiça, você tem que reconhecer a injustiça e de repente olhar para você mesmo para reconhecer em você injustiças que talvez estejam dentro do seu pensamento, dentro da sua forma de viver. E o terceiro e último ponto para criar essa cultura de uma igreja de justiça invista na sua comunidade, invista nas pessoas que estão ao seu redor e dê atenção especial. Esse aí fica o meu critério para as crianças. Comunique na sua comunidade as histórias sobre justiça. Muitas vezes a gente dá muito espaço para as injustiças e pouco espaço para as justiças, mas eu tenho certeza que numa igreja onde é cultivada a cultura da justiça, muitas ações de justiça são praticadas pelos seus membros. E essas ações precisam ser contadas, precisam ser valorizadas dentro da igreja. E como que você vai fazer isso? Contando isso para a sua comunidade, falando para as pessoas sobre aquilo que é o certo, o reto, o correto e o justo. E principalmente ensine isso para as crianças para que elas cresçam nessa cultura de justiça e sejam grandes homens e mulheres de Deus no futuro. Beleza? Um grande abraço, até sábado que vem. Que Deus te abençoe.